but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. Eu não sei porque todos os cultos de Natal é a pastora Van que ministra. Não sei porquê. Não sei. Será que é porque ela é apaixonada pelo Natal? Será que é isso? Pode ser, né? Eu achei que eu não ia ministrar esse ano, mas aí o Senhor Jesus deu o jeitinho dele. E eu confesso que eu gosto muito de compartilhar a palavra no Natal, porque além de ser uma eterna criança, de amar essa data até mais do que meu próprio aniversário, é um momento da gente lembrar da bondade, da fidelidade de Deus e do maior presente que a humanidade pôde receber, né? E a gente tem vivido um tempo onde o mundo tem se esquecido de fato qual é o verdadeiro sentido, qual é a verdadeira motivação de nós celebrarmos o Natal. E eu quero lembrar você dessa data tão importante, dessa data tão especial, que traz a glória de Deus, o Deus que abaixou para caber nos céus, e que se fez o menor dentre os homens, para se dar de presente para nós. E não existe o verdadeiro Natal sem o aniversariante, é ou não é? O aniversariante da vez é o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 2:8, por favor. Ô, Léo, já ia te pedir a aguinha já, que o calor hoje tá brabo. Ai, não gosto. Obrigada, Leozinho. Lucas 2, a partir do 8, diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. 10. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Você pode repetir comigo? Boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal:
encontrareis uma criança, envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Queridos, nessa passagem, o anjo do Senhor está trazendo uma boa nova de grande alegria para aqueles homens. Olha, tem uma boa notícia para você, que vai trazer alegria para todo o povo. Nasceu o Cristo. O próprio Deus nasceu. O próprio Deus se fez o menor. Desceu dos céus e nasceu. Para trazer uma boa nova para mim, para você e para todo um povo. E o primeiro Natal, queridos, não foi um Natal glamuroso como os nossos. Cheios de luzes, com bela ceia, com a família reunida. Ali a família de Jesus estava reunida, mas não com o glamour que nós temos hoje. Glamour que encanta os olhos dos homens. Mas ele veio numa manjedoura, enrolado em panos, aonde os animais comiam ali, sem luzes, sem holofotes, sem um lugar de hospedagem. Um rei, o rei, nasceu num lugar simples, humilde, longe do sucesso, longe da fama, enrolado em faixas, sem prestígio nenhum, sem glamour nenhum. Mas os anjos que o conheciam, que foram criados por ele, estavam glorificando. E o que eles diziam? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Oh, queridos, como é especial, como é importante a gente lembrar desse Deus que se deu por nós, que morreu por nós, que nasceu por nós. Ele não precisava, ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Mas por obediência ao Pai, por amor, ele fez isso. Se fez homem. O Verbo se fez carne. João 1:1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Ele é a luz. Talvez você não esteja passando por um Natal tão bom, por uma fase de Natal tão boa. Talvez você está se sentindo triste, abatido, mas não se esqueça que Ele é a sua luz. Ele é a nossa luz. Ele é o nosso templo. Apocalipse diz que vai haver um tempo onde não vai haver mais templo, porque Ele mesmo será o templo. Onde não vai necessitar de sol nem de lua, porque Ele mesmo nos iluminará. Ele mesmo será o sol, Ele mesmo é a lua. Então, queridos, o Senhor me trouxe aqui para te lembrar
da beleza que é de celebrarmos essa data. A gente vai percebendo que conforme vão passando os anos, as coisas vão acontecendo nas nossas vidas. A gente percebe, assim, eu percebo muito conversando com as pessoas, que muitos deixaram até de celebrar o Natal. O Natal já não é mais como antigamente, eu não tenho mais o meu pai, eu não tenho mais a minha mãe, a minha tia se foi. E isso tudo é muito relevante, a gente entende, a gente sabe que as pessoas nos fazem falta. Mas nós não só celebramos o Natal para estarmos com os nossos. Nós trazemos à memória o verdadeiro motivo de celebrarmos essa data. De lembrarmos o quão importante é a gente celebrar isso. A gente se lembrar que o melhor presente que a gente poderia receber, a gente já recebeu. Há mais de 2000 anos atrás. Um Deus que amou o mundo de uma maneira tão estrondosa, tão gigantesca, que Ele deu o seu Filho por amor a mim e a você, como disse o Caio aqui, pecadores. Homens e mulheres pecadores, que não temos, sinceramente, nada de bom para oferecer. O que temos de bom para oferecer? Para que o Deus entregue o seu Filho por amor a nós, queridos. Mas saiba que ainda que você não tenha recurso financeiro para dar um presente para o seu filho, ou que você não vá receber presente em espécie nenhum, que aquele seu ente querido não vai estar com você, que talvez você não vai conseguir reunir a sua família inteira, ou que você está passando alguma dificuldade, alguma coisa no seu coração, saiba que o maior e o melhor presente que você poderia receber já foi dado. Já foi entregue a você, que é Cristo. Jesus, o Cristo. O Rei dos Reis que se fez servo. E os céus não puderam contê-lo. Aquele que nem os céus dos céus pôde contê-lo, se esvaziou. E habitaria Deus na terra. Ele habitou. Eis que os céus e a terra, até os céus dos céus não podem contê-lo. Quanto menos esta casa que edifiquei. Nada pode conter o Senhor. Ainda que você não encontre nas suas emoções, nos seus pensamentos, um bom motivo para celebrar. Queridos, nada pode contê-lo. Nada pode contê-lo. Nada pode conter a luz do Senhor sobre a sua vida. Nada pode conter esse presente que você recebeu na sua vida. Nada pode conter. Não deixe que essa luz, que é Cristo, apague no seu coração. Não deixe que a motivação de celebrar, de reunir, seja uma pessoa. Seja você sozinho no seu lar. Não deixe de agradecer. Não deixe de orar agradecendo. Não deixe de lembrar de qual é o fato, o verdadeiro motivo da gente estar aqui cultuando esse culto especial de Natal. De você comprar belas roupas para se vestir. Isso é bom, não deixe de fazer isso. Porque nós fazemos isso para tantas coisas, né? Por que não para celebrar esse dia tão glorioso, que é o aniversário do nosso amado Jesus? Por que não nos reunirmos com os nossos e agradecer? Independentemente do que
estejamos passando, nada pode contê-lo. Nem os céus pode contê-lo. Nada nem ninguém pode contê-lo. Aquele que é o glorioso Deus, o Criador do universo, se fez um bebezinho. Gente, eu acho tão lindo a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus? Mas ele não é Deus? É. Mas ele também foi 100% homem. Foi 100% dependente do seio da sua mãe para o amamentá-lo. Eu bugo com essas coisas, não sei. Léo, você fica bugado com essas coisas? Imagina a Maria sabendo que estava cuidando de Deus. Gente, a gente já tem uma responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Quem é que é mãe e pai? Levanta a mão. É uma responsabilidade, não é? Meu Deus, eu lembro quando a Valentina nasceu, Jesus, era um amor incondicional, mas era uma mistura de medo, de não saber cuidar, de não saber amamentar, de derrubar, de machucar. Imagina a Maria, cuidando de Deus. Às vezes parece que Deus faz piada com a gente, não é? Eu vou deixar você cuidar de mim. Homem, mulher, José, Maria, eu vou deixar você cuidar de mim. Eu vou deixar você limpar o meu xixi, o meu cocô. Eu vou deixar você limpar o meu vômito. Eu vou deixar você me alimentar para que eu cresça. Gente, juro, eu fico pensando nisso, eu falo, que Deus faria isso, gente? Nenhum Deus, mas o nosso Deus sim. O nosso Deus fez isso. Se fez um menor, se vestiu de humanidade, andou em humildade, chorou a nossa lágrima e sentiu a nossa dor. Jesus sabia o que era sentir dor de cabeça, que era andar no sol escaldante, que era sentir calor, frio. Ele soube de tudo, ele sabe de tudo. Deus se fez o menor para saber exatamente como a gente vivia, para viver exatamente como a gente vivia, como a gente vive. Isaías 53:2 diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele não era bonito, ele não era belo aos olhos, não era formoso e não agradava a ninguém. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. Esse mesmo Deus que se fez homem, desprezado, humilhado, no qual as pessoas não se agradavam de olhar para ele, levou sobre si o meu, o seu, o nosso pecado. Isaías 53:4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53:12, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte,
foi contado como transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. Intercedeu por mim, por você, por nós. Como que a gente não pode nos alegrar? Como que nós não podemos celebrar esse nome, glorificar esse nome, assim como os anjos glorificaram, assim como os anjos entenderam que havia uma boa notícia, uma boa nova. E se você, querido, tem algum familiar que vai estar com você nesses dias, que ainda não tem um relacionamento com o Senhor Jesus, assim como você, apresente essa boa nova para ele. Essa é uma oportunidade maravilhosa para você evangelizar para os seus. Na minha casa, a gente se reúne para variar, né, irmã? Porque eu sou a louca do Natal. Eu sou mesmo. E a gente junta a família toda. Quanto mais gente, melhor. E a todo tipo de gente. Né, irmã? Todo tipo. Mas a glória do Senhor está sempre lá. E ela está sempre sendo revelada. Sempre sendo mencionada. Não perca essa oportunidade, queridos, de ler essa passagem para eles. Decore a sua casa, não tem problema, a gente não tem problema com isso, a gente não é religioso. Se eu falar que eu sou, eu estou mentindo para vocês. Mas não esqueça de trazer essa boa nova para eles. Fala, olha, Deus se fez homem, se vestiu de humanidade. Deitou-se numa manjedoura, permitiu-se ser cuidado pelo homem, para que eu e você pudéssemos viver, para que eu e você pudéssemos estar celebrando hoje, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Glória a Deus nas alturas e paz entre os homens, a quem Ele quer bem. O Senhor quer bem aos nossos. O Senhor quer muito bem. Lembre-os que Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos a vida eterna. Para que nós celebrássemos a vida eterna com Ele. 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. A vida não está na nossa religião. A vida não está nas nossas inúmeras atividades. A vida está no Filho. Está nele. Ele é a vida. Só Ele nos salva. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê no Senhor, esse tem a vida eterna. Quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Que só Ele pode perdoar os nossos pecados. E são tantos, né, irmãos? Quantos pecados nós não cometemos esse ano? Quantas falhas? Quantos erros? Mas só Ele pode perdoar os nossos pecados. Marcos 2,10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar
pecados. Como que a gente não vai celebrar? Como que a gente não vai se alegrar? Por causa dele, os nossos pecados foram perdoados. Por causa dele, nós temos a vida eterna. E é só ele quem nos reconcilia com Deus. Mais ninguém. Então, queridos, tudo é sobre ele. Tudo é para ele. Ele é a realidade de todas as coisas. Todas as coisas existem por causa dele. Você está aqui, você existe para a glória dele. Você foi feito para a glória dele. Você foi chamado, chamada para a glória dele. Para exaltar o nome dele. E esse não é só um feriado histórico, de um Jesus histórico. Porque tudo já havia começado na eternidade. Na eternidade ele já era. Na eternidade ele já tinha entregue. Já tinha se entregue. Já tinha se entregado. Na eternidade, o meu e o seu nome já estava escrito no livro da vida. O livro da vida já está escrito. O Senhor não rasura ele. Ih, peraí, a pastora Van fez um negócio errado aqui, vou apagar o nome dela no livro da vida. Ih, peraí. Não, queridos. Ele já está escrito desde a eternidade. Ele já havia se entregado desde a eternidade. E é por isso que nós celebramos o Natal. É por causa do Criador do Universo. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Tudo existe nele. Todas as coisas dependem dele. Eu dependo dele. Você depende dele. Essa comunidade depende dele. A sua família depende dele. A sua saúde emocional depende dele. A sua saúde física depende dele. A sua família depende dele. O seu trabalho depende dele. Tudo depende dele. O universo depende dele. O mar se submete a ele. O céu se contém por causa dele. Toda essa criação, tudo que você pode ver aí nas imagens da NASA. Eu, desde novinha, sempre gostei de ver imagens do espaço, do universo. Queridos, tudo glorifica o nome dele. Tudo tem o toque, tem o dedo dele. As estrelas louvam o nome dele. Vocês sabiam que as estrelas emitem sons? Os bebês, quando balbuciam, glorificam o nome dele. Os animais glorificam o nome dele. As flores glorificam o nome dele. A natureza glorifica o nome dele. As borboletas glorificam o nome dele. As abelhas glorificam o nome dele. Elas fazem exatamente o que ele determinou que elas fizessem. Por isso que quando a gente vê algo muito lindo, não tem como a gente não se lembrar do Senhor, é ou não é? Não tem quando você vai para uma praia e você vê aquele pôr do sol ou aquele nascer do sol. Você fala, meu Deus, como o Senhor é perfeito, é ou não é? É intuitivo. Porque a natureza declara a glória de Deus. Por isso que eu amo contemplar a beleza da natureza. Acho que por isso que o Senhor me enfiou para morar lá no meio do mato com os macaquinhos. Para glorificar o nome dele. Porque você vê aquelas coisinhas, lá em casa tem um saguizinho. Ô gente, que é a coisa mais linda do mundo. Ai gente, é lindo demais, eles têm umas mãozinhas assim, ó. E quando eles estão com os nenenzinhos nas costas? Ai gente, eles já são desse tamanico. E os nenenzinhos pendurados nas costas? Não tem como não glorificar a Deus.
E eu vou contar um segredo para vocês. Testemunho. Lá em casa não tinha macaquinho. Eu moro lá há quase 19 anos. Não tinha. E eu sempre amei macaquinho e esquilinho. E eu queria tanto ter, e não tinha. Aí teve um dia que eu orei. Falei, ai Senhor, eu queria tanto que tivesse macaquinho aqui em casa. Eu queria tanto que tivesse esquilo aqui em casa. Ai Senhor, manda os macaquinhos e esquilo aqui em casa, por favor. Eu queria tanto. Aí teve um dia que o Carlão foi lá em casa, faz muito tempo não, foi na época da pandemia. Acho que 2020. E foi bem a época que a gente só ficava em casa, né? Só ficava em casa. E aí ele foi levar alguma coisa lá em casa e foi no portão de baixo. E aí ele buzinou e eu desci. Quando eu desci, o carro dele estava repleto de macaco. Cheio, os macaquinhos começaram a subir no carro dele assim. Ele falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Invasão de macaco. Não, é a minha oração que está sendo respondida. O Senhor mandou os macaquinhos aqui para casa. E desde então eles estão lá, comendo as bananas, comendo as frutas. Querido, há tantos motivos para a gente glorificar a Deus. Quantos motivos lindos. Respira fundo aí. Fecha o seu olho. Respira bem fundo aí. Esse é um motivo para você glorificar a Deus. Você está respirando. Quantos perderam a sua vida sem conseguir respirar nessa enfermidade que assolou o nosso mundo? Mas você pode até ter tido Covid, pode até não respirar como antigamente, mas o ar continua entrando no seu pulmão. E você está respirando. Tem alguém que você ama aí do seu lado? Olha aí para o lado. Tem alguém que você ama muito? É um motivo para você glorificar a Deus, querido. Poxa, Van, mas eu perdi uma pessoa que eu amava muito. E eu lamento muito. Eu sinto muito por isso. Todos nós já perdemos alguém que a gente ama muito. E a saudade é uma coisa que não vai embora nunca. Mas você tem outras pessoas que estão aí com você. Que também são importantes. Então, glorifique a Deus pelo fato delas estarem aí. Pelo fato de você ter alguém aí. Pelo fato de você respirar. Hebreus 1:3 o livro de Hebreus é um livro que eu amo muito. Fala que o Senhor sustentou todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta você, querido. Através da sua palavra, Ele sustenta você. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do poder dEle. E Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a representação exata do ser de Deus. Ele que foi prometido no Éden, a semente da mulher, obra do Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Ele que veio para esmagar a cabeça da serpente. Tudo apontava para Ele. A sua vida aponta para Ele. Os profetas, os patriarcas, a história, tudo revelava a Ele. Tudo retrata a sua vinda. Ele é absoluto. Ele é maior do que os reis, Ele é maior do que os anjos, Ele é maior do que eu e você e todos nós juntos. Ele é maior do que o universo. Ele é o próprio universo. Ele é a vida. Ele é a luz que ilumina o meu e o seu caminho.
Ele é o grande presente. Ele é o presente que eu e você recebemos. Ele é superior aos anjos. E ele herdou um nome muito maior do que todo nome. E um dia todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode se colocar de pé? Ele é maior do que eu. Ele é maior do que você. Ele é maior do que qualquer igreja. Ele é maior do que tudo. E Ele é o motivo de celebrarmos o seu nome. De celebrarmos esse dia que a gente sabe que não é exatamente o dia, mas por que não celebrar? Por que não glorificar? Por que não o exaltar? Você pode dar a mão aí para o seu irmão que está do seu lado? Vamos fechar os corredores? Vamos juntar? Vamos juntando assim, ó. Tico, 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 tico. Dá a mão aí. Vem cá, Léo, você também, você está trabalhando, mas pode dar a mão aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho. Obrigado por esse presente. Que presente, Senhor. Que presente. Nenhum presente pode se comparar a você. Obrigado, Senhor, porque aquele que sustenta todas as coisas se fez pecado por nós, levou as nossas transgressões, levou as nossas dores, levou os nossos pecados, levou as nossas iniquidades. Aquele que não tinha beleza, formosura nenhuma, aquele que os homens viravam o rosto, nos salvou, nos redimiu, nos comprou para si. Um terreno que não tinha nada de bom para oferecer, vasos de barro, trincados, cheios de barrela, cheios de defeito, feitos do pó da terra. O Senhor escolheu morar dentro desses vasos, dentro desses homens e mulheres. Obrigado, Senhor, porque hoje nós somos cheios do seu Espírito. O Senhor, o Deus dos céus, habita em cada um de nós, mora em nós, fala conosco. Meu Deus, que glória é poder ouvir a sua voz. Que bênção é, Senhor, conhecer, prosseguir em te conhecer, porque essa é a vida eterna, conhecer o Filho. Meu Deus, que glória é essa? Como nós somos abençoados, Senhor, como nós somos agraciados. Como nós somos abençoados, porque nós temos exatamente tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos tudo. Nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor morando em nós. Ah, glória a Deus nas grandes alturas. E paz na terra aos homens que o Senhor tanto quer bem. Obrigada, Senhor, por essa boa nova. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se fez o menor, o menorzinho. Ah, Senhor, nós queremos ser como o Senhor, os menores, os menorzinhos.
Porque no reino dos céus o menor é o maior e o maior é o menor. E o Senhor se fez o menor. Ah, como o Senhor é grande, como o Senhor é glorioso, como o Senhor é bom, como é bom podemos celebrar o seu nome. Como é bom, Senhor, como é bom, Senhor, sermos chamados pelo seu nome, sermos conhecidos pelo seu nome. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mais um ano está se passando e o Senhor esteve conosco, o Senhor guardou a nossa vida, o Senhor guardou os nossos. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, pelo meu esposo, pela minha filha. Obrigado, Senhor, pelos esposos e esposas que aqui estão, pelos filhos e filhas que aqui estão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor salvou tantas pessoas esse ano. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem tocado em tantas vidas, Senhor, não só aqui, mas em toda a terra, em todo lugar. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde. Obrigada, Senhor, porque nós podemos enxergar, nós podemos respirar, que nós podemos falar. Obrigada, Senhor. E nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, nas nossas misérias, nos nossos vacilos, nos nossos devaneios. Que o Senhor, ao olhar para nós, Senhor, veja Cristo. Veja Cristo. Não veja a Vanessa, não veja nenhum de nós, mas que o Senhor veja Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, para glorificar o seu nome, Senhor. O tempo todo. Abençoa, Pai, a vida de cada um dos seus filhos que estão aqui. Dos familiares, Senhor, que ainda não te conhecem. Que essa seja uma oportunidade, Senhor, do Senhor se revelar a eles através de nós. Obrigado, Senhor, pelas nossas crianças que estão lá embaixo, que estão crescendo de forma tão linda, tão saudável e tão pura. Abençoa eles, Senhor. Abençoa cada ministro desse lugar, porque todos nós somos reis, sacerdotes. Todos nós, abençoa, Senhor, a cada um. E que a gente não se esqueça nós estamos aqui para a glória do seu nome e para celebrar o seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Hosana. Glória a Deus nas alturas. Que bênção poder ver a singeleza de Deus se movendo entre nós e diametralmente na outra ponta o poder dele se movendo nessa singeleza, né? Que bom, muito feliz que você está aqui. Domingo que vem nós temos o nosso culto de Ano Novo, culto especial. Normalmente a gente faz um culto mais festivo, eu não sei o que nos aguarda, mas eu quero te aguardar. Eu tenho certeza que será muito bom, amém?